aí, galera, beleza? Professor Otávio na área de novo. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais de JavaScript, né? A gente já falou na nossa última aula, no nosso último vídeo, sobre a capacidade do JavaScript de manipular processamento, memória, entrada e saída, né? E consequentemente escrever aí algoritmos para nós resolvermos problemas com o sistema computacional. A ideia é essa mesma, o computador foi criado para isso, justamente para fazer tarefas de maneira mais eficiente que o homem, né? Já que ele consegue fazer ali bilhões de operações em um mero segundinho. Bem, de qualquer forma, a gente viu alguns operadores, inclusive na última aula, a gente viu a capacidade de como colocar aqui variáveis, né? Ó, vocês estão vendo aí as variáveis na memória, como é que eu utilizo essas variáveis. E para começar a nossa aula, obviamente, a gente vai falar um pouquinho, vamos fazer um problema, né? Vamos falar um pouquinho sobre os problemas que a gente consegue resolver com JavaScript e resolver um probleminha com a linguagem de programação. Lembrando que se vocês estiverem gostando aí das aulas, deem um joinha e se inscrevam no canal. Eu vou aqui, ó, clicar nesse botãozinho aqui do nosso console. Por enquanto eu vou resolver os problemas no nosso console, porque é mais fácil para a gente aprender. Vou até dar um zoom aqui, melhorar um pouquinho e vou simplesmente fazer um problema bem simples aqui, colocando um comentário, um barra barra, que é um comentário na linguagem de programação. Esse comentário ele não vai ser executado pelo interpretador, ele simplesmente serve para eu escrever alguma coisa, para eu lembrar, para eu recordar no meio do meu código. Então, qual o problema que a gente vai resolver? Eu quero calcular o índice de massa corporal de uma pessoa baseado no peso e na altura desta pessoa. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o usuário o peso e a altura, vou colocar aqui certinho, altura, e a partir de X dados, vamos calcular o IMC. Problema bem batido, né? Um problema bem conhecido, e que vocês provavelmente já devem ter feito aí algumas vezes, né? E claro, a gente pode fazer até uma pesquisa rápida aqui no Google, né? E buscar IMC para vocês verem como é que a gente calcula o índice de massa corporal. Tá aqui, ó, calculadora, tem inclusive alguns programas, né? Algumas calculadoras online, ó, que vocês podem utilizar para calcular, e vocês podem ter certeza que essas calculadoras elas foram desenvolvidas aí usando JavaScript, né? Ela é própria para isso. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, 1,83 de altura e meu peso é 110 quilos, e eu pedi aqui para calcular, olha lá, meu IMC, ó, rapaz, ele me deu uma coisa estranha aqui, ó, deu 0,33. Essa calculadora deles aqui não tá muito boa não, hein? Mas provavelmente porque ele fala aqui que a altura tem que ser, deixa eu ver se ele pede em centímetros ou alguma coisa aqui, ó. 1,83. Deixa eu botar aqui. Ah, é porque eu botei 1,10, né, pessoal? Na verdade é 110. Eu que errei aqui, ó. Tem nada a ver com a calculadora deles, ó. Então tá aí, meu IMC. E vocês podem ver que, ixi, Maria, tô precisando ir pra academia, hein, cara, ó. Obesidade de grau 2. Eita, porra. Mas de qualquer forma, a gente pode lembrar aqui como é que eu calculo o IMC, né? O IMC ele é calculado pela seguinte fórmula, né? O IMC vai ser o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Como é que eu vou resolver esse problema? A gente vai fazer assim, ó. Eu posso chegar aqui e já pensando, eu preciso guardar as informações em algum lugar. Então eu poderia vir aqui e dar um prompt, ó, igual nós aprendemos na aula passada, digite a sua altura. Só que se eu fizer isso, o que vai acontecer? Ó? Digite a sua altura. Se eu colocar aqui 1,83, o que vai acontecer ali? O dado está ali. Mas eu fiz o que com ele? Eu não usei esse dado para calcular nada, eu não guardei esse dado em lugar nenhum, e eu preciso guardar esse dado em algum lugar. Porque se eu não guardar, a gente pode ter um problema com isso. Eu não consigo referenciá-lo. Como é que eu pego esse peso que eu criei, essa altura que eu peguei agora, em metros, e guardo essa informação em algum lugar? Eu poderia criar uma variável, assim, ó. Até voltar aqui, ó. Var, altura, é igual ao prompt, digite a sua altura.
e eu coloco o texto, né, a mensagem do prompt entre aspas, tá? Quando eu faço isso, olha que bacana, ele aparece ali para mim, ó, digite a sua altura, e se eu colocar 1,83, ele guarda agora essa informação na variável altura. Olha só que legal. Se eu digitar altura aqui no terminal, ele mostra 1,83. Mas olha, uma coisa muito importante que vocês precisam reparar, né? A linguagem de programação JavaScript, ela usa como padrão o padrão americano de nomenclaturas, né? De símbolos. Então, primeira coisa que vocês precisam reparar é que nós digitamos a altura com a vírgula, 1,83. Mas no JavaScript, quando eu quero simbolizar um número decimal, eu não uso a vírgula, eu preciso usar o ponto, 1,83. Isso é um número decimal. Se eu coloco 1,83, olha lá, ó, ele não reconhece isso como um número decimal. Ele reconhece isso como uma separação entre números. Eu tenho um número 1, número 83. Então isso precisa ser tratado. O que já mostra para vocês é a grande dificuldade de se trabalhar com linguagens de programação. A gente precisa conhecer a linguagem e precisa manipular os dados, colocar os dados no formato que a linguagem vai entender, tá? E isso quer dizer que a gente não consegue tratar? Claro que não, a gente consegue tratar de forma que o usuário pode digitar 1,83, mas a linguagem precisa receber a informação 1,83, porque senão ela não vai conseguir fazer as operações. Quer ver? Ó? Se eu pego aqui 1,83 dividido por 10, só para vocês verem, ele não pegou 1,83 dividido por 10, ele pegou 83 dividido por 10. Então, eu preciso guardar essa informação aqui, ó. Vou então apagar e vou colocar aqui o var altura igual a prompt. E, por enquanto, eu simplesmente vou colocar 1,83 aqui. E agora sim, vocês vão ver que a nossa altura, se eu digitá-la aqui, ó. Vamos apagar esse cara aqui. Vocês vão ver que a altura vai estar aparecendo 1,83. Só que vocês ainda podem perceber que a altura está entre aspas. Ou seja, ele não está reconhecendo isso como um número. Por quê? Porque quando a gente faz o prompt sempre retorna um texto. Então, 1,83 vai me retornar um texto 1,83. Beleza? Não é o número 1,83. A altura é um texto. E se eu quiser agora, observem, se eu tentar fazer uma operação com a altura, tipo altura mais 10, o que acontece? Ó? Ele não entende que ele vai somar o número 10, ele entende que ele vai concatenar. Então é muito importante que nós façamos aqui com a altura, que é a variável lá na memória que está guardando a informação da altura, o que a gente chama de uma transformação. Eu vou transformar aquilo que é um texto para um número decimal. E para isso, o JavaScript tem uma função, guardem essa palavra, pessoal, ele tem uma função, ele tem um método próprio para isso. E esse método chama parsefloat. O que o parsefloat faz? Ele recebe um texto, no caso a altura, e transforma aquele texto para um número. Então olha que legal, se eu fizer o parsefloat, abro e fecho parênteses, a gente vai ver bastante essa estrutura da altura. Então eu faço parsefloat da altura mais 10 agora, ó. O que vai acontecer? Agora ele faz a soma direitinho. Então, no nosso programa, seria interessante se eu já fizesse isso aqui, ó. Se eu já pegasse aqui o nosso var altura, ó, vamos fazer aqui que a nossa altura é igual o parsefloat, olha que legal, do prompt do digite a sua altura. Olha que bacana, se eu já digito aqui, por exemplo, 1,83, ele já transforma a altura para um número decimal. Eu poderia fazer o mesmo para o peso. Var peso é igual ao parsefloat
float do prompt, digite o seu peso. E aqui eu posso colocar, por exemplo, 110, né? Então eu tenho ali o peso, ele vai colocar o peso. Olha, pessoal, se eu colocar aqui, vou dar um Ctrl Z aqui, ó, peso. Opa, coloquei pese, né? Então ele me deu um erro, falou que esse pese não existe. O que existe na memória é o peso. Olha lá, ó. Ele pegou o peso aqui para mim. Então agora eu tenho a altura e tenho o peso. O que eu posso fazer? Criar uma variável chamada IMC e fazer assim, ó. É igual ao peso dividido, botar o sinal de dividido, a barra, altura vezes altura, né? Ou se nós fizéssemos isso, né, ó, observe que a gente correria um risco de ter um problema. Porque assim como na matemática, o JavaScript tem uma ordem de operadores. E o operador de divisão, ele tem a mesma precedência que a altura. Então eu poderia, para resolver esse problema, usar um operador com a precedência maior de cara. Eu já poderia falar que eu quero que o peso seja dividido pela altura, asterisco, asterisco, ao quadrado. Beleza? Vamos fazer aqui o nosso cálculo. Olha que ele já calculou para a gente. E vamos colocar aqui um IMC. Olha lá, o meu IMC 32,84, que coincidentemente, olha aqui, vamos ver, ó, 32,85, porque ele já arredondou aqui para cima, né? Vocês vão aprender que o JavaScript tem uma infinidade de bibliotecas que podem ser utilizadas, inclusive a biblioteca matemática, que poderia fazer isso aqui, ó, math.sale, eu vou arredondar para cima o meu IMC. O que ele deu ali, ó? 33. Mas eu poderia colocar aqui, ó, um math, ao invés do say, eu poderia colocar um math.round. E aqui o round, eu poderia colocar que eu quero o IMC, mas eu posso colocar, inclusive, se eu não me engano aqui, a quantidade de casas decimais do meu arredondamento. Mas, poxa, onde que eu vejo essas funções? Onde que eu vejo aqui esse parse float, né? A gente vai ter que decorar tudo isso? Pessoal, com a utilização de vocês, da linguagem, vocês vão ficar cada vez mais fluentes. Porém, eu sempre recomendo para vocês aqui o nosso W3 Schools. E no W3 Schools, vocês podem ver toda a referência para o JavaScript aqui. Então, vocês têm tutoriais, exercícios, serviços, e vocês podem clicar aqui em JavaScript e vocês têm todo um tutorial e a referência para os objetos do JavaScript. Então, uma das coisas que vocês podem fazer é, por exemplo, aqui no W3 School, ó, clicar aqui em JavaScript e no JavaScript vocês vão ver aqui que a gente tem, por exemplo, ó, os operadores. Olha aí como é que funciona direitinho, né? Como é que funcionam os operadores aritméticos, como é que funcionam os operadores lógicos, né? Então vocês vão ver que tem bastante coisa que a gente vai aprender, inclusive na possibilidade de trabalhar aqui com números, ó. Métodos para trabalhar com números. E olha que bacana, ó. Eu tenho alguns métodos para trabalhar com números. E deixa eu ver se eu já consigo os parses, né? Ó, eu tenho algumas precisões ali. E deixa eu ver se eu acho mais algumas coisas. Numbers properties, propriedades. E tem bastante coisa aí para a gente ver, pessoal. A gente vai ver pouco a pouco, mas o que eu sempre recomendo é que vocês criem o hábito de acessar a documentação, seja aqui no W3 Schools ou até mesmo aqui no MDN, que é o Mozilla Developer Network, sobre JavaScript. Ó. Então, se vocês vierem aqui no MDN, vocês vão ver também bastante documentação, tá, pessoal? Bastante documentação sobre a linguagem de programação, o que eu acho extremamente importante vocês terem como referência obrigatória para esse curso, tá joia? Então, olha, resolvemos aqui o nosso problema do IMC. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai ver como refinar esse problema para a gente trazer ele para um contexto mais interessante de se desenvolver, né? Para eu não ter que ficar digitando o tempo inteiro esse conjunto de instruções, né? Como é que eu encapsularia essas instruções para dar uma instrução só e ele fazer tudo
para a gente, tá bom? Então a gente vai ver isso no nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezinho de vocês e se inscrevam no canal, pessoal. Grande abraço para vocês e até a próxima aula. Valeu!